É muito importante. É na cidade que se desenvolve a vida. Alguém tem que cuidar das creches, das escolas, do trânsito, dos hospitais, das praças e dos monumentos da cidade em que vivemos. Boa noite. E você pode acompanhar o noticiário do SBT também na internet. Vem aí, Carrossel. Tchau. E fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. Entra, vem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é avó. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel. Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bom com vocês? Bom dia, professora Helena. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre uma doença genética. Mas antes, vamos fazer a chamada. Cirilo. Presente, professora. Jorge. Presente, professora. Laura. Presente, professora. Maria Joaquina. Presente, professora. Paulo. Presunto. O que? Aonde? Cadê? Eita, brincadeira, viu, desses dois. Meus alunos, antes de eu falar que doença genética é essa, eu vou falar um pouquinho sobre ela e vocês vão tentar adivinhar. Ela é uma doença que afeta as glândulas suprarrenais, aquelas glândulas que ficam acima dos rins, que produzem hormônios essenciais para o funcionamento normal do organismo, entre eles o cortisol e a aldosterona. E aí, nessa doença, esses hormônios eles são produzidos em uma quantidade reduzida, aumentando o nível de hormônios andrógenos. Alguém sabe me dizer que doença é essa? Professora, é a doença de Edson? Não, não é a doença de Edson. Cirilo, você tá bem? Tô. Embarque nesse carrossel. Boa noite. Logo mais, você irá acompanhar no Jornal do SBT informações sobre a epidemia da deficiência de 21-hidroxilase. Informações recentes sugerem que tumores benignos têm conseguido mimetizar a doença, fazendo com que pacientes recebam um diagnóstico de falso positivo. Atenção! Este é um recurso didático, e qualquer sintoma que indique a paródia da Silvia Helena com a professora Helena é apenas uma mera coincidência. Caso persista o sintoma, a equipe F deverá ser consultada. Embarque nesse carrossel. Eu vou dar uma dica para vocês. A sigla dessa doença é HAC. Ah, eu sei, professor. HC é hambúrguer, algodão doce e chocolate. Ai, eu quero que dá. Laura, isso é brincadeira, gente, de sala de aula? Professora, essa é a hiperplasia adrenal congênita? Muito bem, galera, isso mesmo, essa é a doença. E normalmente, essa hiperplasia adrenal congênita, ela é causada pela deficiência da enzima 21-hidroxilase. Alguém sabe me contar um pouco sobre as questões genéticas, alterações? Professora, essa parte é muito fácil. Como todo mundo sabe, meu pai é médico. Então eu sei que essa é uma doença autossômica recessiva causada por deleções no gene CYP21A2, que está localizado no cromossomo 6.
Muito bem, Maria Joaquina, isso mesmo. Professora, então quer dizer que 2 pais que não apresentam a doença, eles podem ter um filho afetado? Exatamente, Laura. Se os pais forem heterozigotos, eles podem ter um filho afetado com 25% de chance desse filho ficar afetado. Porque eles carregam um alelopazinho recessivo, o pai, e a mãe também carrega. E aí eles podem ter um filho afetado pela doença. Você pode demonstrar isso para mim no eletrograma? Posso sim, professor. Obrigada pela contribuição, Laura. Como eu já tinha falado, é uma doença autossômica recessiva. Então, 2 pais que são normais, como a Laura falou, podem ter um filho afetado com 25% de chance, ou seja, um quarto. Alguém sabe falar sobre sinais e sintomas, como essa doença se manifesta nos pacientes afetados? Eu sei, professor, se eu não me engano, essa doença tem a forma clássica, né, que é com a perda de sal, que a gente vamos ter vômito, diarreia, hiponatremia e também a desidratação, né? E além disso também tem a forma clássica com virilização, né? Que por causa do aumento dos hormônios andrógenos causa essa virilização nas pessoas. Mas, professora, também não tem a forma leve? Acho que diferencia entre os homens e as meninas. Acho que os homens ficam mais virilizados e com acne, e as meninas têm síndrome do ovário policístico e infertilidade às vezes. Muito bem, meus alunos. Eu também queria acrescentar que essa virilização que ocorre no homem, na mulher, no caso, ela pode nascer com uma genitália ambígua. No homem isso não é possível porque aumentariam os hormônios andrógenos, que normalmente são hormônios mais masculinos, e não existia como ele nascer com uma genitália ambígua. E alguém mais sabe me dizer como que eu tenho o diagnóstico dessa doença? Eu sei, professor. Como ele falou que pode causar hiponatremia, a gente poderia medir o sódio no sangue do paciente. E se tivesse um pouco sódio, já seria um indicativo bom. Mas também tem outra doença, a 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenase, que ela também tem esse mesmo problema de deficiência de sódio no sangue. Então a gente poderia fazer a dosagem da 17-hidroxiprogesterona para confirmar o diagnóstico da doença renal. Muito bem, Cirilo. Quanta informação! E como é que tu sabe tudo isso? Tu nem estuda. Tu tá inventando esse nome, né? Só pode, pelo amor de Deus. O que é isso, Paulo? Que educação é essa? Pois então me diz o nome que o Cirilo falou. Ah, o nome que ele inventou é 17-hidroxi alguma coisa e 3-beta-hidroxi. Pois alguma coisa não existe, então preste mais atenção. Então, como eu tinha dito, quando papai e mamãe normais tiverem filhos... Ai, isso é tão romântico e tão sentimental. Professora, e o tratamento dessa doença? Maria Joaquina, o tratamento dessa doença não é uma coisa só. Ela conta com inúmeros fatores, mas os principais são os de reposição hormonal, que normalmente são utilizados corticoides, como os mineralocorticoides e os glicocorticoides, para suprir essa carência de cortisol e de aldosterona, mas também pode ser usado uma reposição de sal para os casos da doença que tem perda de sal. Professora, e por isso também que é importante ter um acompanhamento multidisciplinar para esse paciente, né? Como endócrino, pediatra, psicólogo, geneticista. Exatamente, Cláudia. Como é uma doença que abrange diferentes ramos da medicina, a gente precisa desse tratamento todo o tempo para garantir que o paciente tenha uma vida saudável. Então, gente, é por isso que a gente tem que estudar tanto a genética clínica quanto a genética molecular, para que a gente possa entender o mecanismo de doenças que afetam os seres humanos de uma forma assim tão completa, porque afeta tanto a questão ginecológica da mulher, quanto a questão hormonal, quanto diversos fatores. E é por isso que a genética pode nos ajudar a explicar tantas doenças. Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim. Agradecer